Boa noite, caríssimas e caríssimos. Fazia tempo que eu não aparecia aqui pelo vídeo. Primeiro, quero agradecer a todos aqueles que têm se interessado pelos vídeos que já estão aí e pelos outros que virão. Tenho andado com muito trabalho e não pude aparecer por aqui. Vamos ver se eu consigo retomar essa prática. Mas eu não poderia agora deixar de conversar um pouco com todas e todos a respeito da gravíssima situação em que se encontra a educação no Brasil, a ameaça feita a todo o sistema educacional brasileiro e, muito especialmente, a educação do ensino superior e o maltrato às universidades. Eu andei pensando esses 3 últimos dias para organizar minha cabeça para fazer essa fala e, claro, fui consultar meus textos, fui ver o sentido da violência, né, tão bem arrumado nesse livrinho importantíssimo da Hannah Arendt, da mentira à violência, e a associação que ela nos ensina a fazer a partir dos clássicos entre violência e poder e, sobretudo, poder do Estado. Isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tristemente, não é? E essa tentativa de aniquilar uma nação a partir da educação. O que me leva a crer que os donos do poder no Brasil hoje não estão aí para brincadeira e sabem o que fazem. Não adianta chamá-los de ignorantes, seja lá do que for, sabem o que fazem e têm estratégia, ainda que venha de cabeças loucas. Eu fui reler os textos que eu consulto sempre e tem um que, pelo menos nisso, eu concordo com ele, que é um texto sobre a universidade do professor Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, que diz que você só constrói uma nação, direito, a partir da universidade. Sabe as palavras de Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra. Nisso eu concordo com ele. Fui também reler um texto que eu gosto muito e que discuti na UNILA, quando estive lá recentemente como professora visitante, que é aquele intitulado A Missão da Universidade, do Ortega y Gasset, que ele inclusive prega a instituição de um tribunal ético na universidade para resolver algum dos problemas que eu espero ter tempo nos meus 10 minutos para tratar. Ortega y Gasset, Missão da Universidade. Fui ler um bonito texto do Heidegger, foi reitor, muita discussão sobre o papel do Heidegger no nazismo e etc., mas vale a pena conhecer as ideias dele sobre a universidade. E, evidentemente, toda a minha história de participação desde 1959 dentro de uma universidade brasileira e a felicidade que tive de ocupar posições de destaque, pelo menos na USP, onde fui prefeita e chefe de gabinete do grande reitor Flávio Fava de Moraes, e a imensa felicidade de ter sido a primeira institucional pró-reitora da Universidade da Integração Latino-Americana. Fui precedida por um colega e que por lá esteve, um assessor do Ministério da Educação, professor Orlandi, mas implantei os 16 primeiros cursos e toda a sistemática de controle e existência da graduação nessa importante universidade. Tive que estudar muito. Não posso deixar de citar também uma leitura que fiz de um livro muito importante do Bourdieu, Homo Acadêmicos, que eu acho que todo mundo também leu, e outros tantos. Quando eu estava na chefia de gabinete do professor Fava, eu procurei me preparar para exercer esse cargo tão importante dentro de uma universidade. Mas eu continuei lendo e fui acompanhando, sobretudo, a evolução das universidades públicas. Eu não acompanho muito, é um defeito meu, a situação das universidades norte-americanas, porque elas têm um outro sentido, acho que um outro papel,
e nós estamos assistindo hoje. Não adianta querer nos dizer que nós não podemos condenar nem criticar quem estuda em Harvard. As universidades formam cabeças, e essas cabeças são formadas pelos caldos culturais que são trazidos pelos professores e são ensinados aos alunos. Nós, professores, temos, sim, uma imensa responsabilidade na constituição da cultura e do ideário intelectual que se forma na nação. E eu me lembrei, vou tocar nisso aqui rapidamente, numas questões que eu andei lendo e que, até certo ponto, nós vamos ter que discutir juntamente com a nossa luta e a nossa resistência contra os danos que vêm sendo cometidos contra a educação brasileira e, muito especialmente, com a educação universitária, né? Eu acho que há um marco nessa mudança de rumo, de compromisso da universidade, especialmente as universidades que se pautam sobre mais influência europeia do que norte-americana, e, claro, eu estou falando da condenada ciência humana. Imagina que absurdo, não é? E não estou falando das tais ciências exatas e nem das tecnológicas e nem das ciências da vida, todas muito ligadas, tristemente, mais à questão da técnica e da lógica do que da reflexão e da contradição. Por mais que não aceitem, é fundamental para a construção do mundo do futuro o papel das ciências humanas e sociais, porque nós, os cientistas sociais, fazemos a crítica e a crítica da crítica. Isso tudo eu estou dizendo porque eu acho que tem um marco de início de deterioração das ciências humanas. Eu acho que ele tem início, não sei se todos concordarão comigo, com o famoso Pacto de Bolonha, a Declaração de Bolonha, que aconteceu lá em maio de 1998 na Europa, com os objetivos que tinha a União Europeia de constituir-se. O problema é que todo o ideário do Pacto de Bolonha passou a valer para todas as universidades do mundo e, sobretudo, para as universidades da América Latina e, evidentemente, do Brasil. Esse Pacto de Bolonha, eles propõem todo esse tipo de facilidade e de linguajar que foi criado no sentido da movimentação das pessoas, dos professores, dos alunos, a fim de incorporarem essa mentalidade, esse recado dado pelo mundo globalizado. Qual é o recado dado pelo mundo globalizado? Não foi um recado de Platão, ou de Descartes, ou de Aristóteles. Foi o recado do mercado. As universidades, então, e muito a partir de... Darcy Ribeiro falou muito nisso quando propôs a reforma universitária e temia que isso acontecesse. A opção da universidade pelo mercado e abandonar a sua histórica, centenário compromisso que ela sempre teve com a humanidade. Trata-se, portanto, de uma querela entre humanistas e não humanistas. Aí é uma questão de cabeça, de erudição e de decisão. A minha é humanista, não é? Então, esse Pacto de Bolonha, eu acho que ele vai ter sérias implicações, porque ele tem alguns objetivos muito interessantes, né? O aumento da competitividade, a promoção lá para a Europa da mobilidade, da empregabilidade dos que têm diploma de ensino superior, o diploma da França valer na Escócia, valer na Alemanha, em Portugal, aquela coisa que eles tinham necessidade naquele projeto que eles tinham. Imagine nós, coitados, subalternos, submissos, sem nenhuma soberania, incorporando tudo isso que era pautado por um índice regulador chamado, eu chamo de bingo, da Universidade Mundial, que são os malditos índices. E aí vira essa querela aqui no Brasil, a USP disputa com a Unicamp, que disputa com a do Rio de Janeiro, como se isso significasse alguma coisa, como se o conhecimento significasse alguma coisa em termos quantitativos, né? O Pacto de Bolonha, ele vai realizar, vai promover isso, e aí não há governo que tenha resistido, seja ele de esquerda e de direita,
e tome mobilidade, né? Os últimos governos do Brasil, não esse que está agora, mas o governo do presidente Lula, especialmente da presidenta Dilma, criou, né, programas de movimentação de alunos e ainda na graduação, o que eu acho que mereceria uma séria discussão nos conselhos superiores, aí onde nós temos representação. Eu queria dar esse recado rápido, porque eu pretendo gravar agora, em seguida, continuar com essa discussão a respeito do Pacto de Bolonha e as implicações que ele está tendo, inclusive na atual crise e a dificuldade que nós teremos de enfrentá-la, porque a nossa cabeça já está feita por um outro lado que vai ser muito difícil nós transformar nossa cabeça rapidamente para atender os ditames de um país dominado e não soberano. Até já!